Se você quer saber o que esperar na fase do bebê de 1 ano e 1 mês, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar as 4 principais habilidades esperadas para essa fase. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O bebê com 1 ano e 1 mês, ele já aprendeu diversas habilidades, ele já faz vários movimentos e já está um bebê muito evoluído. Mas o que realmente é esperado que o bebê faça nessa fase? É o que eu vou falar aqui nesse vídeo. E a última habilidade que eu vou falar é algo que deixa as famílias muito ansiosas e preocupadas se o bebê não estiver fazendo nessa fase. Então fique aqui comigo até o final para você saber que habilidade é essa. A primeira habilidade marcante dessa fase é a evolução do movimento das mãos. Nessa fase aqui, o bebê começa a explorar bastante esses movimentos, porque o desenvolvimento do bebê ele acontece da cabeça para os pés e do centro para as extremidades, ou seja, o bebê primeiro precisa controlar a cabeça, para depois controlar o tronco, para depois as pernas e assim por diante. E o mesmo acontece com o centro do corpo, então primeiro o bebê tem essa boa estabilidade aqui no centro, para depois começar a explorar mais os braços e as mãos. Então essa é uma fase em que o bebê já tem essa boa estabilidade do centro do seu corpo, ele já explora todas as posições sozinho, já faz todos esses movimentos por conta própria. Na posição deitada ele já faz tudo sozinho, já vai para a posição sentado, engatinha, se coloca de pé. Então essa é uma fase que o bebê já tem controle sobre todas essas posturas. E agora ele começa a aprender muito mais esses movimentos das mãos. Então antes o bebê ele pegava e soltava de uma forma meio incoordenada. Nessa fase aqui, o bebê já consegue pegar e saltar de forma controlada. E isso vai permitir que o bebê consiga fazer diversas habilidades, diversas brincadeiras. Então, nessa fase aqui, o bebê ele começa a pegar os objetos com as mãos, pegar os objetos menores, ele começa a conseguir carregar objetos que são mais pesados também. Nessa fase também, o bebê começa a empilhar os objetos e essa é uma brincadeira muito interessante para ele ir treinando esse movimento do pegar e do largar. Então, o bebê ele empilha cubos ou qualquer outros objetos que a gente consiga colocar um em cima do outro, o bebê vai fazendo esse movimento. Então, essa brincadeira pode ser muito interessante para você fazer com o seu bebê nessa fase, porque vai permitir que ele treine esses movimentos das mãos e fique cada vez melhor nessas habilidades. Aqui também o bebê ele gosta bastante de colocar os objetos dentro de um recipiente. E isso também vai dando a noção do que é dentro e fora, a noção de distância e de profundidade. Todas essas são habilidades muito importantes para a vida do indivíduo. E é aqui que elas começam a se desenvolver. Então é muito importante a gente ir fazendo essas brincadeiras e treinando o bebê com essas habilidades para que ele fique cada vez melhor nessas habilidades que são esperadas para essa fase. E se inscreve aqui no canal para você saber tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Aqui você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre desenvolvimento. A segunda habilidade esperada para essa fase é que nesse período aqui o bebê ele começa a ter essa autonomia de querer fazer as coisas sozinho. E isso é muito importante para que o bebê vá desenvolvendo habilidades cada vez mais complexas. Então lá, desde o início, o bebê ele queria participar, ele queria pegar as coisas, só que aqui ele já consegue fazer as funções que a gente espera. Função é fazer um movimento que tem um determinado objetivo. Então aqui o bebê já sabe que uma escova é para pentear o cabelo, então ele vai querer fazer essa função de pentear o cabelo, a escova de dentes para escovar os dentes. E isso é muito importante para o futuro do bebê, porque o indivíduo precisa dessas habilidades para viver bem no futuro. Então aqui a gente conseguindo dar essa liberdade para o bebê ir fazendo essas habilidades vai ser muito importante para o resto da sua vida. Além disso, nessa fase o bebê também já começa a entender os comandos, o que isso significa, que a gente pede o bebê para fazer alguma coisa e ele começa a entender o que é que ele tem que fazer. Então, o comando de uma ação, por exemplo, pega ali a bola, pega tal coisa, o bebê ele já entende. Então a gente pode ir dando esses comandos que também vai dando essa autonomia para o bebê e vai fazendo com que ele evolua cada vez mais na linguagem. E é a terceira habilidade que eu quero falar com vocês aqui. É essa evolução da linguagem que acontece nessa fase. Essa é uma fase essencial para o bebê conseguir desenvolver bem a linguagem. Então a gente precisa dar esses estímulos, a gente precisa nomear tudo, precisa perguntar ao bebê o que ele quer, porque a partir desse ouvir o que é o nome, desse entendimento do que é cada coisa, que ele vai ter cada vez mais interesse em falar. Então é muito importante que o bebê tenha esse estímulo da linguagem. Então, além de entender os comandos, nessa fase aqui o bebê ele já usa gestos que têm sentido. Por exemplo, ele dá tchau e sabe que significa, né, para ir embora, que ele precisa dar tchau. Ele solta
solta beijo, e também a gente pode ir ensinando esses movimentos para o bebê. Além disso, aqui também o bebê ele já fala mamamá, papapá, para se referir à mãe, ao pai, mas também muitos bebês já chegam nessa fase falando mais palavras. Se o seu bebê ainda não fala nem mamamá, nem papapá, nem nenhuma palavra aqui nessa fase, já é importante buscar a ajuda de um profissional para que o bebê seja avaliado e tenha um estímulo adequado para ele conseguir desenvolver bem essa habilidade que é tão importante para toda a vida. Então aqui no canal também tem uma série de vídeos falando sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês. Então se você ainda não viu, vai lá ver para você entender como acontece a evolução dessas habilidades. E a quarta habilidade que eu quero falar e que deixa as famílias muito ansiosas é sobre o andar. Nessa fase não necessariamente todo bebê vai estar andando. Sim, é isso mesmo. Se o seu bebê chegou nessa fase aqui e ainda não está andando, mas ele já se movimenta super bem, já explora o ambiente, já engatinha, já se coloca de pé, não tem nenhum problema, porque o andar costuma acontecer na maioria dos bebês por volta dos 14 meses. E além disso, se não acontecer nessa fase dos 14 meses, é esperado que aconteça até os 18 meses, mas com um acompanhamento para ver se o bebê está evoluindo bem. Mas o andar é uma habilidade muito esperada e que deixa as famílias muito ansiosas para que o bebê consiga fazer logo esse marco. Mas não significa que o bebê que andou antes ele está se desenvolvendo melhor. Não, a gente não pode antecipar os marcos, não pode pular a etapa. O importante é o bebê passar por cada etapa do desenvolvimento bem. Então, se o bebê ele se movimenta bem, se ele explora bem cada etapa do desenvolvimento e chegou aqui nessa fase e ainda não está andando, não tem nenhum problema, porque o bebê ele já consegue explorar, ele já faz os movimentos que são esperados. E ele vai sim conseguir desenvolver o andar. É esperado que a partir desse treino dos movimentos, a partir do engatinhar, o engatinhar já é um treino para o andar, o bebê fazer o movimento de se colocar de pé, de brincar ajoelhado, de agachar e levantar se segurando, tudo isso são formas do bebê treinar o andar. Se seu bebê faz tudo isso aqui nessa fase, mas ainda não arriscou dar os primeiros passos, então quer dizer que ele está se desenvolvendo bem, continua dando essa liberdade, continua incentivando essas habilidades, para que quando ele se sinta seguro, ele consiga fazer esse marco que é tão esperado por todo mundo, que são os primeiros passinhos do bebê. Então eu precisava falar isso porque isso deixa as famílias muito aflitas e ansiosas, mas é importante que as famílias também fiquem tranquilas e deem os melhores estímulos para o bebê, para que eles consigam se desenvolver bem. Nada de ansiedade, porque o bebê acaba também sentindo toda essa tensão, toda essa ansiedade, e isso pode acabar também atrapalhando o bebê de tentar fazer essa habilidade. Mas também aqui no canal eu tenho um vídeo que eu explico detalhadamente o movimento do andar, como acontece a evolução, como é esperado que o bebê dê os primeiros passos. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá conferir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!